Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com Maria Tereza Sadek, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Ela fala do levantamento que vai identificar o perfil dos juízes brasileiros. É muito importante que saibamos qual é, por exemplo, o percentual de homens e mulheres, qual é o percentual de juízes que se formaram em escolas privadas ou em escolas públicas, qual é o percentual de juízes que continuam estudando, qual é a religião desses juízes. Enfim, a ideia de nós termos um perfil social e demográfico da magistratura brasileira. Além da entrevista, o programa vai mostrar uma reportagem especial explica as regras para a chamada barriga solidária, antigamente conhecida como barriga de aluguel. 9 de maio é uma data importante do calendário eleitoral do país neste ano. Vamos ver o que eleitores e candidatos precisam observar. E ainda as notícias de tribunais pelo país. O nosso programa de hoje começa com a entrevista da diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Maria Tereza Sadek. O Conselho Nacional de Justiça começa a traçar o perfil dos magistrados brasileiros. Professora, de que forma esse levantamento vai ser feito? Esse levantamento vai ser feito a partir de um questionário enviado a todos os juízes por meio da internet. O CNJ quer saber questões como gênero, estado civil, grau de escolaridade de juízes, desembargadores, ministros. Isso dá um embasamento para um retrato mais fiel desse público? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que o judiciário vem mudando muito nos últimos anos. E o último perfil que nós temos sociodemográfico dos juízes é da época do ministro Joaquim Barbosa. Desde então, muitos juízes se aposentaram, outros fizeram concursos e se tornaram magistrados. Então é muito importante que a gente tenha um retrato mais fiel de quem são os magistrados brasileiros. A ideia é fazer com que essas pesquisas se tornem cada vez mais frequentes, tendo em vista que o último levantamento foi feito há 5 anos? Muito bem. A ideia nossa é ter esse retrato tirado muitas vezes durante um período de tempo. Eu poderia dizer anualmente. Por quê? Porque esse retrato vai se alterando. E mais do que isso, nós sabemos que a composição social e demográfica dos juízes, ela varia muito de uma região para outra, de um estado para outro. Então é muito importante que saibamos qual é, por exemplo, o percentual de homens e mulheres, qual é o percentual de juízes que se formaram em escolas privadas ou em escolas públicas, qual é o percentual de juízes que continuam estudando, qual é a religião desses juízes. Enfim, a ideia de nós termos um perfil social e demográfico da magistratura brasileira. O que é possível constatar a partir desse perfil montado? Muitas coisas serão possíveis de serem constatadas. Em primeiro lugar, se é necessário algum tipo de política voltada a um grupo específico de juízes. Em segundo lugar, como é que esse perfil vem sendo alterado? Vem sendo alterado em que direção? Numa maior proporção de homens ou de mulheres, numa maior proporção de juízes que advêm de escolas públicas, numa maior proporção de juízes que continuam a estudar, juízes que fizeram concurso para outras carreiras do mundo jurídico ou não. Enfim, nós temos um retrato que vai nos indicar se é ou não possível se elaborar determinadas políticas públicas. Já existe uma previsão para término desse levantamento? Sim, esse levantamento deve terminar no final de maio e nós esperamos contar com a participação de todos os juízes, mesmo porque não se trata de um questionário em que o juiz tenha que manifestar posições, opiniões, mas é um questionário que pode ser respondido em 5 minutos, em média, e que ele vai nos contar alguns traços a respeito de si próprio. E nós garantimos que esses traços individualizados jamais serão publicados, apenas o conjunto é que nos interessa.
O Departamento de Pesquisas Judiciárias é considerado um departamento prioritário para a ministra Carmen Lúcia. Que outros projetos são desempenhados? Eu diria que o Departamento de Pesquisas Judiciais é o departamento mais expressivo do CNJ. Por quê? Ele tem feito Justiça em Números. O Justiça em Números existe desde 2005, nunca sofreu qualquer tipo de interrupção. Ele vem sendo aprimorado ano a ano. Por outro lado, nós desenvolvemos também uma série de pesquisas em outras áreas. Por exemplo, qual tem sido o percentual de processos relativos à violência contra a mulher? Quais são os efeitos das metas estabelecidas pelo CNJ? Fora o Justiça em Números, o CNJ, o departamento também trabalha com o Supremo em Ação e agora com o CNJ em Ação. Como funciona Supremo em Ação e CNJ em Ação? Olha, o Supremo em Ação foi uma iniciativa da ministra Carmen Lúcia. Ele nunca havia sido nem mesmo analisado ou publicado, então nós construímos o Supremo em Ação, mostrando dados relativos a cada um dos ministros, quais são os processos que estão com eles, com cada um desses ministros, qual é o tipo de atuação desses ministros. Então aumentou demais, muito significativamente, o grau de transparência do Supremo Tribunal Federal. Como você sabe, o Supremo Tribunal Federal não está sujeito ao CNJ. Então foi, de fato, uma iniciativa muito importante, que é trazer também para o conhecimento da população em geral, para os estudiosos da justiça, mesmo para os outros magistrados, qual é o desempenho do Supremo Tribunal Federal. Supremo em Ação, inclusive, pode ser verificado aí em tempo real, né? Essa atuação dos ministros sempre em tempo real por meio do aplicativo Supremo em Ação. Exatamente. Esse aplicativo Supremo em Ação permite que se conheça em tempo real quais são os processos que ingressaram no Supremo, quais são os processos que foram julgados. Enfim, nós temos um retrato que é um retrato em tempo real. É como se eu dissesse, você tem um filme a respeito do Supremo Tribunal Federal. E o CNJ em Ação? O CNJ em Ação vai ser lançado muito proximamente, também é outra iniciativa da ministra Carmen Lúcia, nunca havia sido feito, embora o CNJ exista desde 2005, ele nunca havia sido retratado. Então era um órgão do Poder Judiciário sem grande transparência, e isso é um compromisso da atual gestão. Senhora que trabalha diretamente com essas pesquisas do Departamento Judiciário, como é que avalia a importância desse tipo de levantamento para a população, para o Judiciário brasileiro? Certamente você não pode fazer nenhum tipo de política pública se você não tem um bom diagnóstico. O bom diagnóstico nasce de uma boa pesquisa, de uma pesquisa que seja, de fato, um retrato daquilo que a realidade, de como a realidade se apresenta. Então, todas as metas que foram sendo estipuladas no decorrer desses anos todos, elas se baseiam não em achismo, não em impressões, mas em dados concretos, dados esses que são produzidos pelo Departamento de Pesquisa. Trabalhando diariamente com isso, que avaliação a senhora faz da justiça brasileira? Nós temos vários ângulos aí. Tem um ângulo que é o mais conhecido da população, que se refere à morosidade. Deste ponto de vista, o judiciário deve muito ainda para a população, tem muito a ser aprimorado. O judiciário brasileiro ainda é um judiciário muito lento, mas, por outro lado, o judiciário também chama muito atenção pelo número de processos. O judiciário brasileiro é campeão mundial em número de processos, se você pensar no número de processos em relação ao tamanho da população. Nós temos praticamente um processo para cada 2 habitantes. É um número extraordinário. Então, este lado é um lado importante. Por outro lado, nós também sabemos que existe um uso muito indevido do Poder Judiciário. Nem todos aqueles que recorrem ao Judiciário recorrem para garantir direitos ou para solucionar conflitos, mas tem um uso que eu chamaria de oportunístico do Poder Judiciário.
Professora Maria Tereza Sadek, muito obrigada pela participação novamente aqui no Link CNJ e até uma próxima oportunidade. É um prazer estar com vocês. No próximo bloco, uma reportagem especial sobre a chamada barriga solidária, antigamente conhecida como barriga de aluguel. Até já! O Link CNJ está de volta e fala agora da chamada barriga solidária, antigamente conhecida como barriga de aluguel. Essa forma de solidariedade, e é solidariedade, afinal, são mulheres ajudando mulheres a terem filhos, é regida por um provimento do CNJ. O sonho de Rodney e do marido era ter um filho. Eles decidiram que o caminho seria a chamada barriga solidária. Só que não tinham parentes próximos que pudessem levar uma gestação adiante. Resolveram, então, ir para os Estados Unidos, onde gastaram cerca de $100 mil entre a clínica de fertilização e a mulher que cedeu o útero. Vitória nasceu no país americano e foi registrada na Embaixada Brasileira com dupla cidadania. Rodney está realizado com a filha, que hoje tem 3 anos e meio. Mas critica a falta de uma legislação específica para tratar do assunto aqui no Brasil. Uma legislação ou de normativas que assegure ao casal homoafetivo, especialmente ao casal afetivo masculino, o acesso pleno às técnicas de fertilização in vitro. Tá? Especialmente com relação à gravidez de substituição. O tema é regido por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O documento explica que a cessão temporária de útero pode ser feita por parentes de até 4º grau. Mães, irmãs, sobrinhas, primas. Mas quando não há familiares próximos e é preciso contar com o apoio de uma amiga, por exemplo, o caso tem que ser analisado pelo Conselho. Isso porque no Brasil a barriga solidária não pode ter caráter comercial. Não é permitido cobrar pela gestação. Por isso, há muitos anos não se usa mais a expressão barriga de aluguel. Nas clínicas de fertilização a procura é grande, principalmente por casais heterossexuais que não podem ter filhos e casais homoafetivos masculinos. O processo de gestação de substituição, como é chamado, precisa seguir regras bastante restritas que protejam todos os envolvidos. Há necessidade de uma autorização médica para atestar a condição emocional, acompanhamento de psicólogos e assinatura de termos de compromisso e consentimento. Explica bastante sobre o papel de cada um, sobre como vai ser a questão da gestação, trabalhar um pouco essa questão do bebê que tem que ser entregue, tudo. Todo mundo fica bem ciente do papel de cada um. Nesses casos que fogem aos parentes, de 4º grau de um dos 2 pais biológicos, a gente sempre pede autorização para o Conselho Federal de Medicina. A gente faz uma requisição e o caso é analisado de forma individual pelo nosso Conselho Regional. Quem planeja uma barriga solidária costuma ter muitas dúvidas, como, por exemplo, a situação do registro civil. Especialistas garantem que os cartórios estão preparados, mas para tirar a certidão de nascimento é exigido um documento da clínica de fertilização que explique como foi feito todo o processo. Vai dizer como foi feita a fertilização, tá? Se há anonimato, se não há anonimato, se foi entre o próprio casal, se não foi entre o próprio casal, se tem uma pessoa que tem essa barriga solidária, tá? E se o material genético é anônimo, se ele não é anônimo. Já as famílias que procuram profissionais no exterior precisam fazer o procedimento no consulado brasileiro do país. Nesses casos, a criança vai ter dupla cidadania. Gabriela fez tudo no Brasil e na maternidade mesmo ela conseguiu registrar o casal de gêmeos. Por causa de um problema sanguíneo, os médicos aconselharam que ela não ficasse grávida. O sonho de ser mãe foi realizado graças à ajuda de uma amiga que cedeu o útero. Eles tiveram que assinar alguns termos oficiais explicando que estavam cedendo o útero, nesse caso marido e mulher, já que eles eram casados. A gente assinou também um termo se responsabilizando pelas despesas médicas ou qualquer ocorrência que pudesse advir daí. Eu precisei apresentar ao conselho laudos de diversos especialistas
atestando que realmente era impossível gestar. Não foi difícil comprovar que a cliente e a mulher que cedeu o útero eram amigas e que não havia relação comercial entre as duas. A comissão de bioética, ela faz essa triagem, ela reúne as partes, reúne o casal que é titular do material genético do embrião, reúne a doadora temporária de útero, o companheiro, o marido, enfim, as pessoas envolvidas, verifica se já existem crianças, filhas deste outro casal, para que elas tenham um acompanhamento psicológico. Daniele, amiga de Gabriela, explica que convenceu o marido e os 2 filhos de que cederia o útero para a gravidez de uma outra pessoa. Eu já tinha 2 filhos e como é que ia ser para eles todo o processo de estar grávida e ter que lidar com isso, dizer para eles, olha, não é da mamãe, né? Não é o irmão de vocês, né? Como é que eu ia fazer aquilo? E depois eu pensei, como é que vai se dar no meu casamento? Quando eu percebi que todo esse processo era muito tranquilo para mim, porque na verdade a minha vontade de ajudar a Gabi era muito maior do que qualquer outra coisa, foi muito tranquilo. Quando eu olho para eles, a gente fica bem feliz, porque a gente sabe que eles são bem mais felizes hoje, né, com as crianças. Ela é madrinha da minha filha, não tenho o que dizer, foi maravilhoso. – 9 de maio, portanto, daqui a poucos dias, é uma data importante do calendário eleitoral do país. Como eu faço para tirar meu título de eleitor pela primeira vez? Primeiro tem que ficar atento ao prazo e anotar a data, 9 de maio, na agenda. Depois desse dia, não vai ser permitido tirar o título de eleitor para votar nas eleições de outubro. Então é melhor agilizar, juntar rápido todos os documentos necessários. Ele tem que procurar o cartório eleitoral, munido de um documento oficial de identificação, um comprovante de residência e, exclusivamente no caso dos homens que nunca tiraram o título, o certificado de reservista. São mais de 146 milhões de eleitores. Imagine a quantidade de dúvidas. Como eu tiro a segunda via do meu título de eleitor? Ele pode procurar um cartório eleitoral para obter a via impressa, mas a gente tem recomendado que o eleitor baixe o aplicativo e-título, né, que substitui não só a segunda via, como até um documento de identificação oficial para fins de votação. É o primeiro documento relacionado na resolução do TSE que permite o eleitor votar, ou seja, ele pode votar demonstrando apenas o e-título, mostrando apenas o e-título para o mesário. O seu título de eleitor fica no celular, não precisa correr, pegar senha, documentos, enfrentar fila e muito menos se preocupar com prazos. Não para por aqui, o eleitor tem mais uma pergunta. Como eu faço para transferir o meu título de eleitor? É do mesmo jeito que o Davi perguntou lá no começo da reportagem. Você anotou aquela data que eu disse que era importante? Procurar o cartório eleitoral até o dia 9 também, de maio, né, que é o último dia. Procurar o mais rápido possível o cartório eleitoral, levando um documento oficial de identificação e um comprovante de residência. Pela internet já dá para adiantar transferência de domicílio, alistamento eleitoral e revisão de dados cadastrais. Mas atenção, esse pedido só pode ser feito até o dia 4 de maio. Basta acessar o site da Justiça Eleitoral e buscar por Título Net. Você ainda vai ter que ir a um cartório eleitoral até o dia 9 de maio. Mas com requerimento adiantado, o atendimento fica bem mais rápido. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual a diferença entre crime e contravenção? Letra A. Os crimes envolvem dolo, ou seja, a intenção de cometer a infração. Já a contravenção se limita aos casos culposos, isto é, cometidos involuntariamente. Alternativa B. A grande diferença é que os crimes têm punição prevista no Código Penal e a contravenção é uma infração moral que depende exclusivamente da avaliação do juiz. C. Os crimes são infrações penais graves e as contravenções são mais leves. A principal diferença é a duração das penas e a possibilidade de punição por tentativa, que só cabe no caso dos crimes. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados, já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual a diferença entre crime e contravenção?
A resposta certa é a da letra C. Os crimes são infrações penais graves e as contravenções são mais leves. A principal diferença é a duração das penas e a possibilidade de punição por tentativa, que só cabe no caso dos crimes. Homicídio, estupro e roubo são exemplos de crimes. Prática de jogo do bicho e direção perigosa de veículo são exemplos de contravenção. Agora vamos ver notícias do CNJ. O plenário do CNJ manteve o acesso irrestrito aos dados de faturamento dos cartórios brasileiros. O Conselho negou um recurso administrativo da Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina, que queria restringir a divulgação das informações apenas para o Poder Judiciário. A maioria dos conselheiros reafirmou o entendimento de que os cartórios se sujeitam à transparência prevista na Lei de Acesso à Informação, por serem serviços públicos delegados a cidadãos aprovados em concurso público específico. Depois de consulta feita pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, o CNJ reafirmou: os cartórios são obrigados a oferecer gratuitamente a homologação das escrituras de separação e divórcio nos casos consensuais e extrajudiciais. Os cartórios questionavam a validade legal do benefício porque o novo Código de Processo Civil não explicitava a gratuidade. O relator do processo, o conselheiro Arnaldo Rossepian, ponderou que, mesmo sem a declaração explícita da lei, a gratuidade deve ser mantida para viabilizar o cumprimento da Constituição. A Carta de 88 prevê acesso à jurisdição e a prestação plena aos atos extrajudiciais de notários e registradores. É hora do nosso Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. O número de presos já cadastrados pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões passou dos 200 mil. 7 estados, Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Piauí, Roraima e Sergipe, já têm 100% da população carcerária registrada na plataforma criada pelo Conselho Nacional de Justiça. Todas as unidades da federação devem terminar o trabalho ainda neste mês. No BNMP, as informações completas sobre pessoas procuradas pela Justiça ou presas estarão integradas. Isso vai permitir maior eficiência no monitoramento das ordens de prisão e soltura em âmbito nacional e em tempo real. O objetivo final é dar mais segurança para a sociedade e eficiência para o judiciário. E a Justiça da Paraíba acelerou o cadastramento de presos no BNMP. O número cresceu 88% na segunda quinzena de abril. O Tribunal de Justiça do Estado informou ao secretário-geral do CNJ, Júlio Ferreira de Andrade, que até agora 4 mil presos foram registrados no sistema. A expectativa é de que o ritmo seja mantido e de que todo o trabalho esteja concluído ainda na primeira quinzena de maio. Por unanimidade, o CNJ acolheu o pedido da Defensoria Pública de São Paulo para vetar a realização de exames ginecológicos invasivos nas candidatas aprovadas em concursos para juiz. Um edital de seleção do Tribunal de Justiça de São Paulo previa que as mulheres selecionadas teriam de se submeter a 2 exames invasivos: colpocitologia, conhecido como Papa Nicolau, e colposcopia, análise do colo do útero. A alegação é de que, além de os exames não poderem ser feitos em mulheres virgens, a medida é discriminatória contra as candidatas do sexo feminino, já que os homens não são submetidos a procedimentos médicos semelhantes. Na última semana de abril, o Tribunal de Justiça da Bahia fez mais uma rodada do projeto Pai Presente. Desta vez, o mutirão promoveu 60 audiências para o reconhecimento espontâneo de paternidade em Salvador. O projeto promove a mediação de conflitos familiares para permitir o reconhecimento gratuitamente. É hora do nosso quadro O que é a Justiça para você. Veja o que pensa o cidadão. Justiça, eu acho que seria fazer o que é certo em qualquer situação, independente do que possa trazer prejuízo para mim ou não. Eu acho que o que é eticamente correto fazer. A justiça, para mim, é o mecanismo de pacificação de conflitos sociais,
que permite ao cidadão exercer seus direitos em plena cidadania, num Estado democrático de direito. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, teremos uma outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises. Na sexta-feira, às 5h30 da manhã. No sábado, ao 12h30. E na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.